De volta com o seu Manhã Sagres, aqui na Sagres 730, para falar sobre a situação, né, do Padre Robson, aquela investigação do Ministério Público Estadual, da Operação Vendilhões, que houve, né, recebeu uma decisão pelo arquivamento na Justiça. Antes desses detalhes e também de conversar com o advogado Pedro Paulo de Medeiros, a gente confere que em vídeo o presidente da Associação Filhos do Pai Eterno, o padre André Ricardo de Melo, disse que a associação vai continuar o trabalho de auditoria, reforma administrativa, implantação de governança e demais ações que estão em andamento na associação. Isso continua mesmo depois dessa decisão de arquivamento na Justiça. Vamos conferir aqui, para quem está na live com a gente em vídeo, para quem está no rádio em áudio, o que disse aí o padre André Ricardo, presidente da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. A Associação Filhos do Pai Eterno continuará o trabalho de auditoria, reforma administrativa, implantação de governança e demais tais medidas estão em andamento na associação. Para o renascimento para que a entidade da nova FIP cumprindo para que a entidade possa continuar cumprindo com sua principal missão, que é evangelizar, manter as suas obras sociais, a obra da nova Basílica sendo o mais importante e a TV Pai Eterno, sendo o mais importante nas ações da entidade e na transparência que a atual nas ações da entidade e na transparência que a atual gestão defende e trabalha. Este aí o padre André Ricardo, presidente da Associação Filhos do Pai Eterno. Para quem estava na live, houve um pequeno desencontro entre áudio e vídeo, mas enfim, foi manual aqui, eu soltando áudio, a Jéssica soltando o vídeo, mas deu para ouvir bem, deu para ver o padre falando, portanto, sobre esses encaminhamentos aí na sequência, né, do trabalho da associação. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu arquivar a investigação do Ministério Público contra o padre Robson de Oliveira no âmbito da Operação Vendilhões. A decisão do desembargador Nicomedes Domingos Borges foi acompanhada por unanimidade pela primeira Câmara Criminal. Sobre esse assunto, a gente conversa agora, a gente volta a conversar com o advogado de defesa do padre Robson, Pedro Paulo de Medeiros, que também conversou aqui com a Sagres naqueles dias ali de deflagração da operação. Doutor Pedro Paulo de Medeiros, obrigado pelo contato mais uma vez aqui com a gente na Sagres, em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, ouvintes e internautas, não é? Da Rádio Sagres. Eu é que agradeço pela oportunidade de podermos aqui tratar sobre esse assunto sobre o qual nós nunca nos escondemos. Tudo que é perguntado e tudo que foi perguntado desde o início nós respondemos, até porque não há o que esconder, como ficou comprovado agora. Nada havia de errado e nada havia a se esconder. Eu perguntei para o senhor, inclusive, quando nós tivemos aquela oportunidade, no momento ali, dias depois da deflagração da operação, qual era a avaliação que o senhor fazia, que a defesa fazia, e o próprio padre, sobre a investigação a crimes, né? Que tipo de crimes poderiam ter sido cometidos a partir daquilo que estava sendo apurado, que estava sendo apresentado pelo Ministério Público. E o senhor avaliava naquela entrevista que não via crimes naquilo, porque a Associação Filhos do Pai Eterno é uma entidade privada, né? Então, se houve algum mau uso, enfim, dos recursos, era preciso determinar ali que tipo de crime teria sido cometido. Como é que a defesa agora recebeu essa decisão do desembargador Nicomedes Borges, que foi seguida pela primeira Câmara Criminal? O entendimento é esse, doutor, principalmente, eu estou tentando resumir aqui, mas acho que no conceito é basicamente esse, de que não houve crime, é isso? É exatamente isso, você foi no ponto. Desde o primeiro dia em que houve a deflagração da operação, absolutamente desnecessária, e digo desnecessária porque, apesar de o Ministério Público ser uma das entidades mais importantes deste país, não havia necessidade de se deflagrar uma operação como aquela, midiática como foi, fazendo acusações ao padre, sem sequer ter sido ele, o padre, chamado para ser ouvido. Acreditem, tudo aquilo foi deflagrado sem sequer chamarem o padre antes para perguntar para ele o que é que estava acontecendo, como era a administração da FIP, como é que haviam sido feitas as negociações, por que se comprou fazenda, por que se comprou avião, como é que se construiu a Basílica, por que se comprou uma TV, como é que se compraram a SAD. Ninguém perguntou para ele. As pessoas presumiram as coisas e deflagraram a operação.
E aí, então, desde então, e eu agradeço por ter tido a oportunidade de vir aqui dizer isso logo no primeiro momento, nós dizíamos, olha, se tivesse perguntado ao padre, ele teria explicado o que eu estou explicando aqui hoje, disse aquele dia. Não há qualquer coisa errada. A FIP é uma associação privada, é uma entidade privada, ela tem 10 membros apenas, e a única fonte de renda da FIP são as doações dos fiéis, doações espontâneas, voluntárias, não onerosas, ou seja, quem doa não pergunta como é que vai ser utilizado o dinheiro. E o dinheiro entra na FIP e ele é aplicado de acordo com o que os 10 membros decidem como aplicar. Então, foram aplicados em imóveis para gerar mais dinheiro, gerar mais lucro e, então, se fazer mais evangelização. Adquiriram-se rádios, comprou-se uma das maiores televisões do país, que hoje está avaliada em 2 bilhões de reais, a TV Pai Eterno. Compraram-se rádios, como já disse, imóveis, uma casa na praia para que os religiosos possam descansar, não tem nada errado com isso, tudo no nome da AFIP, e está se construindo a Basílica. Era para ter terminado a construção da Basílica, mas como optou-se por fazer um investimento na TV Pai Eterno, que, repito, é uma das maiores TVs do país, o ritmo da construção da Basílica diminuiu e agora retoma-se o ritmo da construção da Basílica, que deve ser terminada daqui a 3 anos. Portanto, nada havia de errado. O que acontece dentro da associação só aos 10 membros interessa e nunca houve, portanto, qualquer desvio ou desvio de finalidade. Quem decide onde aplica o dinheiro da FIP é a própria FIP. Como é que a FIP desvia dinheiro dela própria? E se tivessem perguntado ao padre Robson, ele teria explicado desde o início, não seria necessário essa indevida e injusta exposição do padre. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, Silente. A gente sabe que, mesmo nós leigos, né, sabemos que está consagrado no direito brasileiro, no direito penal, que não existe crime se não houver uma tipificação anterior em lei. Ou seja, mesmo que eu tenha cometido algum ato que socialmente ou eticamente ou moralmente seja inaceitável, não seja considerado como uma coisa positiva, se aquilo não tiver tipificado em lei, não tiver sido escrito numa lei, não é crime. E aí me parece que é uma diferença do que aconteceu ontem com o padre. Uma coisa seria ele ser inocentado, porque nas investigações se descobriu que todas as acusações não eram verdadeiras, a partir de investigação e de provas. Outra coisa é dizer que o processo morreu, acabou, porque não está tipificado em lei que as ações de uma associação civil podem ser investigadas ou pelo Ministério Público. São casos diferentes. Me parece que o que ocorreu, e eu queria que você explicasse, foi isso. Não é que o padre foi inocentado porque as ações dele foram consideradas ações legais, mas é que o padre foi inocentado porque não existe lei que possa punir o padre pelas coisas que ele fez na associação. Sileide, vamos lá. Bom, você me deu uma oportunidade aqui de, se eu tivesse aqui um semestre, eu daria um semestre de direito penal aqui para os nossos ouvintes da Rádio Sagres. É um tema que eu leciono em direito penal, mas vou tentar resumir aqui em 1 minuto. Veja só, nesse caso em concreto, e você tem razão quando faz a diferenciação entre dizer, olha, o que a pessoa fez pode ser errado, mas não é crime porque não tem uma lei que define que aquela conduta dela é crime. Perfeito. Isso é uma atipicidade. Tá bom, eu não gosto daquela conduta, mas não é crime, então a polícia não tem nada a ver com isso. Eu vou resolver com ele no âmbito civil, no âmbito ético, no âmbito moral, mas não no crime. Isso é atipicidade, você tem toda a razão. Nesse caso concreto e específico do padre, as duas coisas se unem, é uma coisa só. Por quê? O que é que ficou decidido? O que o padre fez, o que ele sempre disse que fez, e é exatamente o que o Ministério Público disse que fez. Então, ninguém nega o fato de que todos os valores que entraram na FIP foram investidos em compras de imóveis, fazendas, carro, avião, mineração, rádios, TV, construção da Basílica, comprou-se um sino de 17 milhões. Ninguém nega esse fato. Então, não se discute se isso aconteceu ou não. Isso aconteceu. Qual é a discussão, então? É se isso é errado. Não é errado. Qual é o problema da AFIP aplicar o dinheiro dela em todas essas aquisições
que continuam em nome da FIP e geram mais dinheiro para a FIP? Nenhum. Então, por isso lhe digo, sim, ele foi absolvido porque se diz o que ele fez foi exatamente isso e o que ele fez não está errado. Portanto, há atipicidade e ele foi absolvido. E ele foi absolvido pela atipicidade. Pois é, mas eu vejo 2 pontos nisso. Primeiro, o Ministério Público, concordo com o senhor, teve tudo isso, só que o Ministério Público questiona que a AFIP, que ficou proprietária de todos esses bens, não é a FIP original, a primeira FIP, que é essa entidade aí, que é gerida por 10 pessoas, tem um conselho, é ligada à igreja, mas que o padre criou 2 outras AFIPs e transferiu para essas 2 outras AFIPs parte desse patrimônio, e essas 2 novas AFIPs, elas são 96% delas são de propriedade do próprio padre. Quer dizer, no mínimo, pode não ser crime, porque não está definido em lei, mas no mínimo é estranho que o padre tenha pegado bens conquistados com doações dos romeiros para esses fins que a gente sabe quais são: evangelização, construção da igreja, obras sociais, e transferido esse patrimônio para 2 AFIPs, da qual ele é o dono, pelo menos majoritário, 96%. Isso é cabível, doutor Pedro Paulo? Sileide, vamos começar de trás para frente, que fica mais fácil a explicação. Eu não sei de onde tiraram essa informação que 96% é do Padre Robson. A AFIP não é uma sociedade limitada em que você tem cota social, uma SA, um McDonald's, uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma Microsoft, nada disso. Ela é uma entidade, uma associação privada que tem 10 membros. O arcebispo é um membro, o presidente da Congregação Redentoristas é um outro membro, tem 10 membros, com divisões de tarefas. Isso é a primeira AFIP. Todas, são 3, e eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, o Padre Robson sozinho fundou uma FIP, sozinho ele, há 15 anos atrás. Aí, então, ele foi para São Paulo, porque em São Paulo havia mais fiéis em São Paulo, por incrível que pareça, com doações. Ele, então, montou uma lá para que pudesse receber as doações em São Paulo, por uma questão de, sei lá, passagem de dinheiro. Ele até me fez uma explicação contábil. E depois entendeu-se, não, vamos passar tudo para a Trindade, porque é onde é a sede da Basílica, onde nós ficamos, vamos passar para a Trindade. Então, não há nada a se esconder. E ainda que fosse verdade, que passou de uma FIP para outra, o que não é verdade, não há qualquer ilegalidade nisso, porque, repito, a FIP é quem gera o dinheiro. Quem doa para o Padre Robson, doa para a FIP. Quando se diz, ele tem 96%, não existe isso, porque, repito, não é uma empresa que você compra ações. Ele tem 1/10, ele é um membro como os outros. Então, essa história de 96% não existe. E segundo, falar que passou para o nome dele, o Padre Robson não tem um lote. A FIP é uma só. Todos os bens estão no nome da FIP. Agora começa-se a imaginar, nossa, realmente não teve nada errado. Vamos encontrar uma justificativa para a operação. Não existe. A FIP hoje é gigante, tem um patrimônio de 2 bilhões por doações de fiéis. E todo esse dinheiro está na FIP. O Padre Robson era o presidente. Desde que ele foi afastado da presidência, o dinheiro está lá na FIP. O Padre Robson não tem 96, 91, 10, nada. Ele foi afastado, ele está aqui de fora, esperando que a igreja e a FIP digam, olha, qual vai ser o futuro dele? Ele não sabe, está aguardando. Para que você tenha uma ideia, ele levou 97% de 2 bilhões, o Padre Robson não tem um lote sequer. Entendeu? Então, são falsas ideias que foram desmontadas ontem pelo tribunal. Mas foi muito bom você ter perguntado, até para nós podermos explicar. Bom, um outro ponto que me chamou a atenção, que indica que tem alguma coisa que não está muito correta, é a entrevista que a gente acabou de ouvir aí do novo reitor, né, do novo presidente da FIP, que é o padre André. Ele disse o seguinte, aspas, que eles vão continuar trabalhando para o renascimento da nova AFIP, fecha aspas. Quer dizer, se ele fala em renascimento, se ele fala em nova AFIP, eu entendo que a antiga FIP, dos moldes que estava, morreu e que eles não querem essa nova FIP. Como é que você vê isso? Quer dizer, indica alguma, nessa fala aí, tem alguma ideia de que algo estava errado e que agora vai ser consertado? Eu não posso falar pelo Padre André, nem pela FIP, Sileide. Como disse, o Padre Robson aguarda, humilde e serenamente, que a FIP e a Arquidiocese
ditem quais são os próximos passos do Padre Robson. Então, sobre esse assunto interno, a FIP Igreja, não posso me pronunciar. O que eu posso lhe dizer é que tanto não havia qualquer coisa errada na FIP, que ela saiu de 15 anos atrás, quando o Padre Robson sozinho a iniciou, com uma impressora matricial e uma caderneta, e hoje, sob a presidência do Padre Robson, até o mês passado, somou um patrimônio de 2 bilhões de reais, está construindo uma das maiores basílicas do mundo e tem uma das maiores TVs do Brasil. Por óbvio, qualquer associação, qualquer entidade, qualquer ser humano tem que evoluir, tem que melhorar as suas práticas. Tanto é que o próprio Padre Robson, antes de sair, havia contratado uma auditoria para a FIP para melhorar os procedimentos. No ano passado, ele esteve em reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, dizendo, olha, a FIP está muito grande, o que vocês me sugerem? E então ele se reuniu com o Procurador-Geral de Justiça, pedindo orientações, o que poderia ser adequado na FIP, e essa reunião nunca foi negada. Então, digo, é interesse do Padre Robson, hoje ele não é o presidente, é o Padre André, e é ele que dita os rumos da FIP, mas sempre foi interesse de otimizar e melhorar os procedimentos. Se o Padre André hoje entende que há necessidade de melhorar os procedimentos internos, que ótimo, que assim se faça. É interesse de todos que haja uma melhora. Agora, com relação à fala dele, pouco posso dizer. O que posso dizer é que tudo foi feito para que a FIP fosse o que é hoje, e se pudermos melhorar, se a FIP puder ser melhorada, que o seja, inclusive com auxílio, sugestões, orientações do Ministério Público. Será muito bem-vindo o Ministério Público se quiser orientar e como gerir um valor tão alto. Mas lembrando, orientar, ele não manda na FIP. Bom, por fim, eu queria saber uma questão. Acabou tudo da Operação Vendilhões ou podem ser tocadas ações no âmbito civil? Acabou tudo, até porque o que o tribunal disse foi, não houve qualquer irregularidade. Ponto. Ninguém tem que entrar dentro da FIP, desculpa, ou entrar dentro, até um pleonasmo, mas ninguém tem que entrar na FIP para saber o que está acontecendo lá dentro, a não ser que alguns desses 10 membros digam, olha, eu não concordo com o que os outros 9 estão fazendo, e que não é o caso. Então, na minha modesta opinião, e é o que está decidido pelo tribunal ontem, não houve qualquer irregularidade, portanto, não há por que se investigar. Mas, repito, e deixo claro aqui, o que não quer dizer que não só o Padre Robson, como a FIP, qualquer pessoa em sã consciência não queira ouvir boas orientações e sugestões de como proceder para melhorar a administração da FIP. Rubens? É isso, o doutor Pedro Paulo de Medeiros, advogado aí do Padre Robson, também falando sobre essa decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça, em relação àquela operação do Ministério Público. Doutor Pedro, obrigado pela disponibilidade de novamente conversar com a gente, agora depois desse desdobramento aí, dessa conclusão, digamos assim, na Justiça. Obrigado pela entrevista, um abraço, bom dia. Obrigado, Rubens, Leide, muito obrigado a vocês pela oportunidade, não só ao início, como agora, de mostrarmos a conclusão. Sempre à disposição, muita saúde a vocês, fiquem com Deus. Obrigado aqui pela entrevista, destaques a íntegra da conversa com o advogado Pedro Paulo de Medeiros, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.